Declaro aberta a sessão ordinária de número 1050-33ª. Convido o vereador Moacir Aisna para efetuar a leitura bíblica. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião, e a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendei às preces, todo homem ocorre a vós, por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas. Vós nelas perdoais. Solicita a secretária Diana Simone Chane Zimmer para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e constatei a presença de todos os vereadores. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita. Coloco em votação a ata número 1050-33ª. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 015 de 2021 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Arroio do Tigre, 8 de julho de 2021. A Vossa Excelência, o Senhor Gilberto Abel Schaeffer, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência, na oportunidade que venho por meio deste, informar que esta comissão emitiu parecer ao processo número 00123102168 de contas de governo referente ao ano 2016. Segue anexo o parecer desta comissão para formalização através de projeto de decreto. Atenciosamente, Auri Schneider, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício número 097/2021, da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre. Arroio do Tigre, 9 de abril de 2021. A Vossa Senhoria, Gilberto Ratke, Arroio do Tigre. Assunto: apreciação de contas de governo relativo a 2016. Prezado Senhor, considerando o artigo 164, inciso 7º da Resolução número 04 de 1º de novembro de 2019, que dispõe sobre o regimento interno da Edílica Casa de Leis. Venho, através deste, informar a Vossa Senhoria que o projeto de decreto número 002/2021, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício 2016, deliberando sobre o parecer do TCE, processo número 0012310216168, entrará na ordem do dia da sessão ordinária número 1533, no dia 12 de julho de 2021. Reitero ainda que Vossa Senhoria, juntamente com seu advogado constituído, terá o prazo de 15 minutos para a defesa oral, se assim for de sua vontade. Aproveito o ensejo para desejar votos de êxito e sucesso e despedimos-nos renovando votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Gilberto Abel Schaeffer, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 098 de 2021, da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Tigre, 9 de abril de 2021. A Vossa Senhoria, Vânia Regina Paza de Paza. Assunto: apreciação de contas de governo relativo a 2016. Prezada Senhora, considerando que o artigo 164, inciso 7º da Resolução número 04 de 1º de novembro de 2019, que dispõe sobre o regimento interno dessa Edílica Casa de Leis, venho, através deste, informar a Vossa Senhoria que o projeto de decreto número 002/2021, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício 2016, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, processo número 00123102168, entrará na ordem do dia da sessão ordinária número 1533, no dia 12 de julho de 2021.
Reitero ainda que Vossa Senhoria, juntamente com seu advogado constituído, terá o prazo de 15 minutos para a defesa oral, se assim for de sua vontade. Aproveito o ensejo para desejar votos de êxito e sucesso e despedimos-nos renovando votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Gilberto Abel Schaefer, Presidente do Legislativo Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo de Arroio do Tigre, Gilberto Hatke, já qualificado nos autos do processo de contas de governo número 0012310216168 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em tramitação nessa Câmara, vem perante Vossa Excelência, por seu procurador signatário, dizer e requerer o que segue. No dia de hoje, por meio do ofício 097/2021, o advogado signatário restou cientificado acerca da inclusão na ordem do dia da sessão ordinária número 1533, a realizar-se-á, logo mais às 18 horas, do decreto que delibera sobre o julgamento de contas de governo do ano 2016 do ex-prefeito Gilberto Hatke. Contudo, diante da inexistência de prazo hábil à preparação para exercício da defesa oral na solenidade, conforme faculta o artigo 164 do Regimento Interno, considerando, sobretudo, que o processo em tela é complexo e possui mais de 400 páginas, pugna-se pela exclusão da referida deliberação da ordem do dia da sessão ordinária número 1533, com a inclusão de nova solenidade. Nestes termos, pede deferimento. Arroio do Tigre, em 12 de julho de 2021, Lúcia Antoni Kertin, advogado. Decisão. Diante do pedido pela retirada de pauta, com o regimento interno desta Casa, em sua autonomia, não prevê o prazo quanto à intimação da defesa para a apresentação de defesa oral. Restou publicado no site a ordem do dia ainda na sexta-feira, dia 9/7, e na rede social Facebook desta Câmara. A mais, o processo restou tramitado nesta Casa até tempo maior que o previsto, oportunidade em que se registra até mesmo se oportunizou que a defesa técnica realizasse a juntada de documentação que deveria já estar acostada quanto à apresentação da defesa, posterior ao protocolo da defesa junto a esta Casa Legislativa, portanto, respeitada a ampla defesa. Diante disto, indefiro o requerimento. Gilberto Abel Schaefer, Presidente do Legislativo. Ofício número 208/2021, do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 7 de julho de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade estamos encaminhando para apreciação e votação desta egrégia Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 046/2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através do programa Pavimenta, por intermédio da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, visando a pavimentação da Rua Afonso Frederico Weber e a construção da ciclovia na Rua Getúlio Vargas, e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, e certos de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando votos de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito. Encaminho o projeto de lei número 046 de 2021 para as devidas comissões e concedo intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de Decreto 002 de 2021. Solicito ao diretor para fazer a leitura do projeto de Decreto número 002 de 2021 e do parecer da Comissão Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto número 002/2021, de 8 de julho de 2021. Dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício 2016, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, processo número 001-231-0216/8. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do Sr. Gilberto Hatke e aprovadas as contas da Sra. Vânia Regina Paza de Paza, administradores do Executivo Municipal de Arroio do Tigre, no ano de 2016, conforme os termos do parecer prévio, processo número 001-231-0216/8 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Armidório Scarpazza, em 8 de julho de 2021, Gilberto Abel Schaefer, presidente, Moacir Eichner, vice-presidente, Adriana Simone Chane Zimmer, secretária. Justificativa. Considerando o teor do artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição da República e considerando o artigo 164 da Resolução nº 04, de 1º de novembro de 2019, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, apresentamos a Vossas Excelências, buscando análise e apreciação, o projeto de decreto nº 002/2021, que dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício 2016, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, processo número 001231-0216/8. A presente proposição decorre do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, através do processo número 001231-0216/8, sobre as contas municipais relativas ao exercício de 2016, de responsabilidade então do prefeito Gilberto Hatke e vice-prefeita Vânia Regina Paza de Paza, enviada a esta casa para que as mesmas sejam apreciadas e julgadas por esta Câmara Municipal. Conforme parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o qual segue em anexo, dispõe sobre a manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas, portanto, cabe a esta mesa diretora formalizar em projeto de decreto. Cabe lembrar que para desconstruir o voto do parecer prévio do Tribunal de Contas, é necessário o voto de 2/3 do plenário da Câmara Municipal, sendo imprescindível também que haja fundamentos plausíveis que justifiquem a divergência, sob pena de desconsideração por parte do mesmo tribunal. Diante disso, apresentamos a presente proposição, esperando contar com a compreensão de todos os nobres vereadores. Plenário Armidório Scarpazza, em 8 de julho de 2021. Gilberto Abel Schaefer, presidente, Moacir Eichner, vice-presidente, Adriana Simone Chane Zimmer, secretária. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A da Resolução nº 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Processo número 001231-0216/8, com a seguinte ementa. Dispõe sobre o julgamento das contas da administração financeira do município de Arroio do Tigre, referente ao exercício 2016, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, processo número 001231-0216/8. Relatório. O presente processo deu entrada nesta comissão no dia 29 de março de 2021, designado o relator o vereador Tiago Fabiano Bertolo no dia 28 de maio de 2021, que emitiu o seguinte voto. Voto do relator. Conforme dispôs o relator, passando a transcrever o voto. Eu, Tiago Fabiano Bertolo, brasileiro, solteiro, vereador, inscrito no CPF sob o número 012870944056, residente e domiciliado em Arroio do Tigre, sirvo-me do presente para enviar parecer a esta comissão enquanto relator designado do processo já mencionado. Após uma longa e minuciosa análise do processo, voto pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com base na legislação, entendo que a decisão final não cabe ao Tribunal de Contas do Estado, uma vez que o mesmo é um órgão auxiliar de análise de processos de contas de governo, sendo esta de responsabilidade do Poder Legislativo. Durante o estudo da presente relatoria, foram indicados contrapontos no que diz respeito à formalização contábil da prestação de contas do exercício de 2016 e a rejeição de argumentos de defesa por parte do Tribunal de Contas do Estado. Partindo da premissa de que toda prova é importante dentro de um processo legal e este foge à regra, peço a esta comissão a rejeição deste parecer. Não obstante, divergindo do voto do relator, votaram favoravelmente a manutenção do parecer número 001231-0216/8 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, os vereadores Auri Schneider e Elia Maria Mainardi Brixten, acatando a fundamentação exarada pela primeira Câmara por unanimidade. Conclusão. Por 2 votos favoráveis e um contrário, concluiu a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, pelos seus próprios fundamentos, por consequência, reprovando as contas do senhor Gilberto Hatke e aprovando as contas da senhora Vânia Regina Paza de Paza, administradores do Executivo Municipal de Arroio do Tigre, no exercício de 2016. Presidente Auri Schneider, acompanha o voto dos membros. Vice-presidente Elia Maria Mainardi Brixner, membro Tiago Fabiano Bertolo.
Nestes termos, encaminho o presente parecer ao presidente do Legislativo Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 8 de julho de 2021, vereador Auri Schneider, presidente. Conforme artigo 164, inciso 7º do Regimento Interno desta Casa de Leis, convido o ordenador de defesa, Gilberto Ratke, ou seu advogado, constituído para defesa oral, por até 15 minutos regimentais. Em seguida, abro espaço para manifestação da senhora Vânia Regina Paza de Paza, se assim for de sua vontade. Saliento ainda que, durante a fala da defesa, não será admitidos interrupções ou apartes. Como a defesa não se fez presente, apesar de ser intimada no dia 9 de julho de 2021, mesmo dia em que foi tornado público a ordem do dia, alido ao fato de que o regimento interno desta Casa não prevê prazo para que a defesa seja intimada, dou continuidade à sessão. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra o relator Tiago Fabiano Bertolo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa escrita e falada, público aqui presente, pessoas que nos assistem de suas casas pela rede social. Estamos aqui hoje para julgar o parecer desfavorável, exercício 2013-2016, processo número 012-31-0216/8, administração Gilberto Ratke e Vânia Paz. Apontamentos do TCE: gastos excessivos com folha de pagamento, diminuição de vagas na educação infantil, interpretações contábeis divergentes que geraram dotação negativa de R$451,60, apontando um desequilíbrio financeiro em torno de 454,17% em comparação ao exercício anterior. Assim, o Tribunal concluiu pelo não atendimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Federal nº 101/2000, ocasionando a reprovação de contas do governo no ano de 2016 por unanimidade, ou seja, 7 votos a 0. Apontamentos dentro do processo de auditoria do TCE e contrapontos da defesa. Não houve captação de recursos antecipada, não havendo antecipação de tributos de receita nos anos 2015 e 2016. Não foi feito qualquer financiamento bancário que deixasse dívidas para a futura administração. A meta do orçamento era R$ 31.280.000. Nos primeiros 6 meses haviam entrado R$ 14.486.000 e no final de 2016 chegando ao valor de R$ 26.193.000. Não houveram dívidas feitas sem autorização orçamentárias, todas dentro do orçamento, o qual não atingiu a meta de 31 milhões. Um dos itens apontados foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve aumento de contratações, aumento de salários, tendo em vista que algumas categorias de salários estavam defasadas, e principalmente pela implantação do concurso público, que foi feito por obrigatoriedade de lei na época. Foram R$ 14.236.130,34 gastos com pessoal no ano de 2016. O gasto com pessoal foi extrapolado, concordo. Talvez por inexperiência das pessoas que trabalhavam no setor da administração e finanças. Gilberto não lesou o patrimônio público, usando alienação de patrimônio para captação de recursos, o que seria facilmente compreensível. Houve pagamento de sentenças trabalhistas ou não, determinadas no artigo 100 da Constituição. Houve renúncia de receitas de impostos, ou seja, alguns incentivos tributários para empresas do município, ou não, ou de fora, para que, em contrapartida, elas continuassem suas atividades no município, evitando assim
perdas como emprego, impostos e serviços. O grande problema enfrentado no ano de 2016 foi a diminuição de receitas. Receitas correntes, menos R$ 756.952,42. Receitas tributárias, menos R$ 171.612,13. Receitas de contribuição, menos R$ 212.640,36. Transferências correntes, menos R$ 541.790,12. Outras receitas, R$ 262.752,52. Receitas de capital, R$ 108.879,39. Alienação de bens, menos R$ 197.200. Um IPTU totalmente defasado, tanto que na administração atual o IPTU foi corrigido em números bastante grandes. O saldo a descoberto em 31/12/2016 se deve em virtude da arrecadação do exercício ter sido menor que a previsão orçada para o ano de 2016. O ICMS, valor orçado em R$ 7.202.561,85 e valor arrecadado R$ 7.471.851,58, arrecadando a menos R$ 330.710,27. O IPVA, valor orçado em R$ 1.283.848,92 e arrecadado R$ 9.570,66, arrecadando a menos em IPVA R$ 274.278,26. Imposto sobre exportação, valor orçado R$ 145.012,96 e valor arrecadado R$ 92.717,86. Arrecadação a menos de R$ 52.295,10. O ITR, valor orçado em R$ 99.185 e valor arrecadado R$ 23.470,41, arrecadando a menos R$ 71.714,59. O FEP, valor orçado em R$ 125.514,16 e arrecadado R$ 81.470,38, arrecadando a menos R$ 44.043,58. A taxa de fiscalização da vigilância sanitária, valor orçado em R$ 27.458,88 e arrecadado R$ 15.647,97, arrecadando a menos só em vigilância sanitária R$ 11.870,91, totalizando um valor aproximado de R$ 788.552,91. E sucessivamente em outras receitas também arrecadando valores menores do que os orçados. Esse não atingimento de metas se deu também porque 150 empresas cadastradas no município pediram a exclusão do lançamento de taxas de vistoria sanitária, em relação da não necessidade da expedição para as atividades desenvolvidas por elas, ou outras por serem de competência do Estado a fiscalização. Outro ponto foi a realização de despesas com recursos próprios na área da saúde, pois conforme relatório da Secretaria de Saúde, o Fundo Estadual da Saúde teve valores empenhados e não pagos ao município entre os anos de 2013 e 2016, ou seja, o Estado não fez o repasse de verbas, e para não deixar os munícipes desassistidos, a administração Gilberto e Vânia Paza teve que disponibilizar recursos próprios, os quais foram apontados corretamente pelo TCE. Mas como relato aqui aos meus colegas e munícipes, o Estado não fez o repasse, e o município arcou com essas despesas, deixando um déficit que viria a estourar no final de 2016. Assim como na saúde, houveram apontamentos na área de educação. Na educação infantil, foi apontada a diminuição de vagas, tornando-as inferiores das exigidas por lei.
Somos sabedores de que um dos problemas foi a demolição das dependências da Escola Carlos Kipper, com a intenção de reconstrução do prédio. Obra essa que acabou não sendo concluída na gestão 2013 e 2016. Tal movimento acabou por ocasionar também a diminuição de vagas, consequentemente a irregularidade apontada pelo TCE. O presente processo de contas no ano de 2016 foi julgado pela primeira Câmara do Tribunal de Contas, a qual acolheu por unanimidade o parecer desfavorável, deferido pelo relator, parecer esse número 19.936. Contudo, existem situações específicas que não foram devidamente sopesadas pela Corte de Contas, o que possui um condão de afastar a conclusão pela rejeição. Cabe salientar ainda que a maioria dos municípios gaúchos enfrentaram severas dificuldades financeiras em 2013 a 2016, sendo que o desequilíbrio financeiro não decorre de uma gestão ineficiente ou de endividamentos voluntários, mas sim do aumento de custo da máquina pública e da redução de receitas e do não repasses de dinheiros governamentais. Um dos itens apontados foi o item 5 do relatório de auditoria, que versa sobre os restos a pagar e o desequilíbrio financeiro. Em primeiro lugar, no tocante ao item 5, artigo 42 da Lei Federal nº 101/2000, o Decision concorda com a análise da equipe técnica, segundo a qual não podem ser considerados como disponibilidade de caixa para fins de cobertura de restos a pagar os valores relativos a convênios e outros ajustes que não foram sido repassados pela União ou pelo Estado, conforme informação do TCE. O próprio TCE ele mostra que aquelas contrapartidas da Prefeitura em obras que geraram um gasto de R$809 mil, obras essas que não foram concluídas, umas não foram nem contratadas ou nem começadas, essas contrapartidas, então, elas não precisaram ser feitas. Automaticamente, elas não geram dívidas futuramente. Por tal razão, foram desconsiderados os acréscimos realizados no setor contábil do município. No patamar de o próprio tribunal retirou R$405 mil da dotação orçamentária apresentada pela contabilidade da Prefeitura. O próprio parecer do TCE apontou um erro de contábil, no qual o município estava sendo obrigado a pagar por convênios com o Estado e a União não contratados, não realizados ou ainda em obras. Obras em atrasos ou não realizadas por N empresas. O que não acarretaria em disponibilidade da contrapartida, ou seja, a obra não foi concluída, não foi terminada, não foi nem começada e outras nem foram contratadas. E vocês sabem que foram bastante obras tanto é que a próxima administração inaugurou muitas obras que eram dinheiro que eram para ter vindo naquela época, obras para terem sido feitas na administração Gilberto e Vânia que acabaram não sendo feitas, umas começadas, outras nem contratadas, né? Lembro que ao final de 2016 o governo do estado não havia repassado o valor de mais de R$531.870,67. Repasse esse referente a investimentos de saúde, dinheiro que não deixou de chegar à população de Arroio do Tigre, pois foi totalmente custeado pela administração municipal. Ainda que sejam questionados os registros das disponibilidades de caixa, não se pode olvidar que o Estado do Rio Grande do Sul reconhece a existência de um saldo em favor ao município de Arroio do Tigre, no valor de R$ 531.870,67. Tal quantia possui expressiva relação com a insuficiência financeira no final da gestão 2013 e 2016. Nobres vereadores, ainda sobre os convênios estaduais e da União datados entre 2011 e 2016, no valor de R$ 809 mil, esses são os convênios das contrapartidas. Esse valor, em quase sua totalidade, tratava-se de contrapartida do município em obras contratadas, ou não, e sem execução. Contratos esses que foram estornados pelo próximo prefeito em 2017, então, subtraindo esse valor de aproximadamente R$ 810 mil dos estornos. Os restos a pagar da gestão Gilberto Hatke caem substancialmente, ou seja, esse valor não precisou ser pago pelo próximo gestor em 2017.
Ação contábil que, se fosse realizada ao final de 2016, acarretaria em um não apontamento e talvez uma aprovação das contas do Gilberto. Quando falo em estornos financeiros, quero aqui citar 2 exemplos de empresas que tiveram contratos extinguidos no valor de quase R$700 mil. São elas Jackson e Jonas Fronza Limitada e Roça e Carmo Limitada. Só essas 2 empresas, entre obras não concluídas, obras não começadas e obras não contratadas, chegou ao valor de R$700 mil em estornos financeiros que foram feitos pelo próximo prefeito. Processando os restos a pagar, juntamente com os estornos realizados em 2017, a insuficiência financeira de 2016 foi de R$845 mil, inferior à verificada em 2015. Em 2015, tirando os estornos de 2017, que não foram pagos em 2017, ou seja, o município não precisou pagar aqueles 809, tirando aqueles 809, a dívida de 2016, ao final de 2016, ela foi menor que ao final de 2015. E em 2015, primeiramente o TCE reprovou as contas, aí a administração Gilberto Hattick e Vânia Paz entraram com recurso, e o recurso então foi aceito. Ou seja, em 2015 ficou uma dívida maior que 2016, mas em 2015 foram aprovadas as contas, tanto é que já passaram aqui pela casa. Processando os restos a pagar juntamente com... Após a análise do processo, verifiquei um equívoco contábil realizado por responsáveis pela contabilidade da gestão em questão, pelo TCE. O TCE aponta isso e reitera que não houve dolo ou má-fé, ou seja, não houve roubo e não houve desvio por parte do ex-prefeito. Ressalto que as contas da vice-prefeita Vânia Regina Paza de Paza foram aprovadas em sua totalidade. Em relação às despesas realizadas em 2016 pelo gestor, merece destaque a regularização em relação a direitos trabalhistas, tais como o encerramento de contratos emergenciais temporários, lembrando que desde o ano de 2011 o município não realizava concurso público, o que aconteceu em 2016. Dessa forma, foram nomeados profissionais aprovados. Em contrapartida, foram encerrados contratos emergenciais e afins, tendo onerado os cofres públicos com o pagamento de direitos trabalhistas previstos em lei. A prova disso é que o ex-prefeito, o prefeito da época, respondia e ainda responde processos sobre os contratos emergenciais, obrigando-o a efetuar a nomeação dos aprovados no concurso, para não responder judicialmente. Esse ônus ultrapassou R$500 mil, R$545 mil. Algumas dessas receitas informadas ao TCE pela contabilidade não foram consideradas, devido à divergência de informações. Se fossem aceitas, a dívida ao final do mandato reduziria em 70%. Ou seja, algumas formas de defesa impetradas pela defesa do ex-prefeito não foram aceitas ao tribunal. O TCE não aceitou, gerando a não aprovação das contas ao final agora de 2020. Cabe assinalar que no exercício 2012 a receita líquida do município se aproximava de 21 milhões. E ao final de 2016 teve aumento significativo, fechando em quase 30 milhões, ou seja, o orçamento de 2012 era 21 milhões e o orçamento de 2016 era 30 milhões. Isso também é uma prova que a administração ela não foi tão deficitária assim e que o município cresceu em 4 anos. O orçamento do município cresceu em 4 anos. Os senhores vereadores têm em mãos hoje o projeto número 045/2021, que autoriza o município a aderir ao programa Negocia RS, que destina um imóvel ao Estado em dação de pagamento. Esse faz referência aos repasses da área da saúde não realizados em 2016, de 2011 a 2016, que agora converte-se nesse valor negociado pelo governo estadual. O pessoal sabe aqui que o governo do estado está repassando um prédio público do estado ao município para pagar justamente a dívida de R$531 mil daquela época lá atrás. Ou seja, o estado mesmo, o projeto 045 é uma prova de que o estado nos devia e ainda nos deve e agora está nos pagando com o prédio público.
Na administração 2016 ocorreu a ausência de repasses no âmbito de poderes superiores, pagamento de direitos trabalhistas, estornos de dívidas realizados no ano seguinte, repasse salarial correspondente à inflação, atingindo o valor aproximado de R$ 2 milhões. Tais argumentos, facilmente compreensível a todos nós e apresentados pela defesa, não foram acatados pelo TCE. Pelos motivos já expostos, é possível concluir que a insuficiência financeira do período não é decorrente de uma gestão ineficiente, mas sim deriva de interpretações divergentes entre a equipe técnica do município, a DPM e a do TCE. Por parte da administração foi informada uma significativa redução da receita arrecadada em relação à prevista, não havendo ação temerária com relação a despesas. Essas apresentam caráter ordinário, cujos valores, em sua maioria, se destinavam à saúde, educação e pagamento. Então, a administração 2013 e 2016 ela se fundamentou em a diminuição de receitas no ano de 2016, mas o TCE não aceitou essa desculpa, como você disse. Assim, a despeito ao respeitável parecer do TCE, postulo que essa egrégia Câmara de Vereadores aprove as contas do ex-prefeito. E, para tanto, basta que os vereadores levem em consideração a divergência de informações repassadas à equipe técnica pela DPM na época, essas desconsideradas agora pelo TCE, no âmbito do julgamento. A ausência de repasse estadual no valor de R$ 531 mil na área da saúde, a arrecadação orçamentária municipal abaixo do previsto em quase R$ 1 milhão, empenhos estornados por ausência de execução em torno de R$ 809 mil, a regularização de contratos emergenciais e nomeação de concursados previstas em lei, acarretando com gastos de direitos trabalhistas de aproximadamente R$ 500 mil, incentivos tributários e ainda uma considerável diminuição de receitas orçamentárias, ocasionando severas dificuldades financeiras aos municípios gaúchos no exercício 2013 e 2016. Por fim, há de ser observado ainda que na gestão 2013 e 2016, o ex-prefeito Gilberto Hattick teve os processos de contas aprovados. 7 processos no total, restando apenas o presente processo. Reconhecendo o conteúdo 35 da Constituição Federal de 1988, que dispõe que o Estado não intervirá nos municípios, exceto pela reorganização das finanças e outros assuntos de relevância, caso necessário, muito me admira que os secretários de Administração e Finanças terem ignorado os alertas de 108% e o limite legal de 120%, sendo eles secretários também responsáveis por deixar chegar ao número de 454,17%, quadruplicando o limite aceitável pela lei. Como o tribunal não apontou desvios, superfaturamentos, Caixa 2, apontando apenas má gestão e irresponsabilidade fiscal, tendo em vista que isso não é apenas responsabilidade do prefeito e vice, mas sim de toda a equipe gestora, voto pela desaprovação do parecer do Tribunal de Contas. Senhores, cabe ressaltar que a responsabilidade e competência absoluta dos vereadores julgarem as contas da administração de um gestor. O TCE nos auxilia, nos orienta, mas a palavra final é nossa, pois os vereadores são os fiscais da população e conhecedores das atitudes administrativas do prefeito. Levando em consideração a vida idônea do médico, figura pública, pai de família responsável, médico há muitos anos no município, sempre mantendo a honestidade acima de tudo, acho que isso todos aqui concordam. Depois do exposto, eu peço a rejeição do referido parecer. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas, colega relator, Tiago, falaste... Primeiro quero parabenizar, Tiago, pelo trabalho que tu fez aí, né, na relatoria, e dizer que talvez se a administração que hoje está sendo julgada e o parecer aqui do Tribunal de Contas tivesse algumas pessoas competentes e buscado essas coisas todas que tu buscou aí, talvez não estaria sendo hoje avaliado
o mandato de 2016 deles aqui. Aqui tu fala que rejeita a rejeição, né, do TCE, né, do Tribunal de Contas do Estado. Mas tu fala aqui também para todos aqui que apontou várias situações aqui, né? Como, por exemplo, 2015 já teve irregularidade, né? Se já teve irregularidade em 2015, por que não foi tido um cuidado para 2016, né? Isso é uma coisa que eu questiono. Tu citou também que parte desse julgamento do Tribunal de Contas deve-se também a obras não concluídas, e tu mesmo citou aqui sobre obras destruídas. Então, eu vejo que isso aqui, com certeza, tem sim problema, né, para ser mostrado. E aonde tu fala aqui também no teu próprio que tu apresenta para nós aqui sobre que o Tribunal de Contas não cabe a ele julgar, né? E sim é um órgão que é para auxiliar, né? E é verdade, né? Quem cabe a julgar é nós aqui. Só que nós também julgamos, avaliando, aliás, e tendo um parecer jurídico. Eu sou agricultor, tu também é, aqui cada um tem uma profissão. Nós não temos conhecimento jurídico, né? E muito menos técnico para um processo desse tamanho. São 400 e poucas páginas. E então, eu vejo hoje, e todo mundo sabe, que o Tribunal de Contas é um órgão competente e que foi criado para isso, para nos auxiliar, né? Então, não vejo porquê, né, nós também aqui deixar em dúvida o trabalho do TCE. Então, eu quero fazer uma pergunta para ti, baseado nisso. Se o teu voto ele é político ou é técnico? Só essa é a minha pergunta. Obrigado, presidente. Pode responder. Senhor vereador Carlinhos da Silva, nosso colega, eu não sou técnico, eu sou político. Entramos junto nessa administração, são apenas 6 meses de mandato, e a gente pode errar muito ainda, até aprender. Mas o meu voto ele é técnico e político, porque eu estudei bastante o processo. Eu acho que eu deixei aqui bem plausível que eu entrei de cabeça dentro do processo, e o próprio TCE deixa algumas coisas para tu se ater a uma defesa. Então, pela questão que não é apontado nem os secretários, nem a vice-prefeita, e eu sou daquele pensamento em que uma equipe é formada por muitos, e quando as coisas dão certo, todos são responsáveis, e quando as coisas dão errado, também todos são responsáveis. E nesse caso, o TCE aponta apenas o ex-prefeito, então por isso, meu voto político e técnico é favorável às contas do Gilberto, contrário ao TCE. Seria isso. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas vereadores. Quero destacar aqui o trabalho do relator, Tiago Bertolo, e dizer, Tiago, que nós não podemos atribuir os nossos compromissos a outros. Então, em primeiro lugar aqui, a responsabilidade, a nomeação da equipe foi do próprio gestor. Né? Não tenta trazer por esse lado, porque a nomeação foi do gestor, a responsabilidade é dele, o gestor é ele, é que nem o pai de família, ele responde pela família, pelos filhos menores. É uma das premissas que nós temos que partir. Também, Tiago, nobre relator, eu não vejo fundamentos plausíveis que justificam divergências apresentadas, né? Porque se nós analisarmos então a defesa exarada pelo procurador signatário, encaminhada a esta Casa Legislativa, eu quero me manifestar no seguinte sentido. A defesa infere então que a situação em tela, né, as contas de governo, contas de 2016, que muitos documentos e argumentos não foram
devidamente analisados pelo TCE, até mesmo porque o ex-gestor tomou conhecimento de sua existência tardiamente. Essa tese não pode ser considerada, senhores vereadores, de que em nada fundamenta um argumento capaz de convencer alguém de nós, a não ser aquilo que foi titulado pelo Tribunal de Contas, ou seja, o parecer favorável à aprovação das contas do senhor Gilberto Hadck. Ademais, o voto do relator do TSE foi acolhido por unanimidade pela primeira Câmara do Tribunal de Contas, que julgou o referido processo, demonstrando assim a veracidade dos fatos, e a defesa teve o seu tempo hábil também para se justificar no recurso em todos os atos do processo. Ampla defesa, inclusive hoje aqui, do contraditório da ampla defesa, sempre foram considerados. E ainda, o desequilíbrio financeiro decorreu, sim, de uma gestão ineficiente, com o aumento da máquina pública. E para não citar todos os exemplos aqui nesta Casa Legislativa, vamos citar só um. Só um. O município contrata por 3 anos contratos emergenciais. Aí no último ano ele realiza um concurso com uma previsão de, não cabe aqui os números exatos, mas em torno de 40 vagas, e que no final de dezembro tinham sido nomeados mais que o triplo, com a criação de cargos, o que era muito fácil. Nós temos 3 vereadores presentes aqui na sessão, desculpa se não vi mais alguém, pois o gestor tinha maioria na casa. Tal situação contribuiu, sim, para o aumento da despesa com o pessoal, mesmo o gestor sabendo da redução das receitas dos repasses intragovernamentais, como ele mesmo afirma em sua defesa, como o relator recentemente nos apresentou. E o dever de casa, senhor relator, é daquilo que se gasta, e não daquilo que se tem uma perspectiva de arrecadar. Assim, conclui-se que não houve nenhum equívoco do parecer exarado pelo TCE, sendo que as contas do gestor merecem sim ser reprovadas e mantido por esta casa. O parecer desfavorável à aprovação das contas do governo do senhor Gilberto Hadck. A defesa assegura que, no caso dos autos, uma queda de receita em relação àquela prevista no início do exercício, o que teria dificultado o planejamento da gestão e contribuindo para o desequilíbrio financeiro apurado. Senhores vereadores, qual o gestor que não sabe que dificilmente aquilo que está previsto no orçamento se arrecada? E como o senhor mesmo relatou, me parece assim que o gestor tinha todos os elementos que caracterizavam, estava diante dos olhos deles, que a receita ia ser menor, que ele não recebeu dinheiro do Estado. Mas mesmo assim, continuou. Contudo, reitero que a despesa não acompanhou a evolução da receita. De modo que qualquer vantagem trazida pelo acréscimo da receita restou anulada pelo crescimento da despesa. Isso sim tem que ser considerado. Por fim, considerando as razões apresentadas pela defesa, haja vista a atuação do gestor, a não adoção de medida para a limitação de despesa de pessoal, nenhuma medida plausível foi trazida que pudesse convencer a nós, nobres edis, para emitirmos um parecer diferente daquele exarado pelo Tribunal de Contas. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 002 de 2021 em votação. Saliento que a votação será aberta e nominal, e os vereadores devem votar com sim ou não, sendo o sim para a manutenção do projeto de decreto número 002 de 2021 e consentimento manutenção do parecer do Tribunal de Contas e o não, discordando do projeto de decreto e parecer do TCE. Vamos começar a votação. Carlos Juscelino da Silva. Sim, presidente. Acompanho o Tribunal de Contas. Vereadora Hélia Maria Mainardi Brix. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei da Transparência, e mesmo não havendo dolo aos cofres públicos, acato a decisão do Tribunal de Contas
pela não aprovação das contas de governo referente ao exercício de 2016, pelo desequilíbrio financeiro da gestão. Meu voto é sim pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Vereador Rogério Maieroff. Sim, senhor presidente. Vereadora Adriana Simone Chane Zimmer. Senhor presidente, tendo em vista que não houve qualquer ato de má-fé, dolo ou erro grosseiro na atuação de Gilberto Hartwig à frente do Executivo, o meu voto é não. É contrário ao projeto de decreto número 002/2021. Eu, vereador Gilberto Abel Schaefer, voto sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereadora Delcia Schneider. Senhor presidente, demais colegas, a todos aqui presentes e a população que nos assiste através das redes sociais. Gostaria de dizer que sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas referente ao governo de 2016. Então, meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Auri Schneider. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Tiago Fabiano Bertolo. Senhor presidente, sigo convicto de que o dolo e a má-fé não sendo apontados e não concordo com o TSE. Meu voto é não. Aprovado o projeto de decreto número 002 de 2021 por 7 votos a 2. Abro espaço para explicações pessoais. Tribuna. Convido o vereador Rogério Maieroff para se manifestar. Senhor presidente, demais colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, secretários presentes nesta casa, comunidade aqui presente, quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que vieram hoje prestigiar esta sessão. Dizer, senhor presidente, que com esta votação a Casa Legislativa fez o seu dever de casa. Nós, eleitos, com a confiança antecipada do povo, não podemos esmorecer, nos sacudir diante do que nos é apresentado. Ainda mais se tratando de contas de governo, é dinheiro público. O gestor, uma vez ele recebendo a confiança do povo eleito nas urnas, ele assume um compromisso muito importante. O primeiro é nomear a sua equipe. A atribuição é dele, é ele que repassa a confiança para aqueles que querem ser os seus secretários, seus diretores, a equipe técnica. Se considerando que passado algum tempo, esta equipe não dá o respaldo necessário, é obrigação do gestor de substituir, ele tem essa liberdade. E me parece também, aqui quero destacar o trabalho do relator, me parece que todos têm culpa, menos o gestor. Sabendo que não ia arrecadar daquilo que tu tinha previsão. E aí, por 3 anos, contratos emergenciais, os projetos chegavam a essa casa, está aqui a ex-vereadora Viviane, o Flamir Schneider, o Leandro Tim. Chegavam 6 horas e a sessão era suspensa para incluir na hora do dia porque eles tinham a maioria. Dessa forma, o governo trabalhou com os contratos emergenciais por 3 anos. E aí, sob a sua justificativa, que ele tem que cumprir a lei, ele realiza um concurso. No último ano, já no mês de abril. Mesmo o concurso, estando homologado pela vice-prefeita, parcialmente, nesse mesmo dia, ainda chegar nesta Casa Legislativa, contratos emergenciais. O que não justifica o que foi exarado pelo relator. E esses são apenas um dos fatos. De repente, hoje,
de repente, vejo aqui pelo sentimento dos votos contrários, do sentimento de que o gestor está sendo penalizado. Eu tenho compaixão, sim, daqueles que esperavam uma atitude diferente do gestor, da reserva do possível, da saúde, da educação. E para nós não ficar aqui até amanhã de manhã, vamos pegar só um caso da forma bruta de uma administração desastrosa que demoliu a escola Carlos Kipper. E os alunos foram para o Tigrão, não para jogar bola, para ter aula num porão úmido, falta de sensibilidade do gestor. Mas quisera Deus que em 2017 veio um gestor, mostrou sua competência, nomeou um diretor, Flamir, que tantos recursos que tinham sido perdidos trouxe de volta para que o município pudesse ter obras. E hoje pode ser verificado, o Arroio do Tigre é um canteiro de obras. É desta forma que eu me manifesto de compaixão daqueles que não receberam o serviço que esperavam, não do gestor. Porque uma vez, qualquer um de nós que coloca o seu nome à disposição para ser vereador, para ser prefeito, ele sabe o bônus e ônus que traz isso para ele. E cabe somente a ele. A equipe foi ele que nomeou. A gente observou algumas trocas, mas parece que não foram suficientes para dar respaldo. E assim, só para trazer mais alguns fatos dessa administração desastrosa, 2013, 2016, e isso aqui comprovado aqui com a audiência pública que nós tivemos, da forma que nós recebemos nosso parque de máquinas destruído, tanque de combustível vazio e pendências com fornecedores ainda, britador parado, fechamento da fábrica de calçados, quantos empregos foram perdidos? Simplesmente porque não houve gestão. As estradas em péssimo estado de conservação, a farmácia básica sem medicamentos e a folha de pagamento, essa sim, nas alturas, devido às nomeações do concurso, isso sim é uma imposição para os munícipes, que ficam à mercê de suas necessidades. Eu quero deixar aqui dizer, já concluindo a minha fala, respeitando o prazo regimental, de deixar aqui um pensamento para nos refletir daquilo que tudo foi dito aqui nessa noite. Que aos elogios do mundo, eu prefiro os aplausos da consciência. E para aqueles que acharem que não é assim, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Carlos Juscelino da Silva para se manifestar. Senhor presidente, demais colegas, funcionários da casa, a quem nos assiste pelas redes sociais e ao público presente, uma boa noite a todos. Quero saudar em especial aqui a minha esposa, que sempre me acompanha, e hoje completamos 25 anos de casado, então obrigado por me aturar. O que me traz na tribuna, depois de muita discussão sobre o parecer do Tribunal de Contas, é para justificar um pouco, porque tem muita conversa, né, quando é julgado o nome de um gestor público. E quero dizer aqui que não tenho nada contra o Dr. Gilberto. Pelo contrário, o admiro muito, assim como tenho certeza que ele também, né, me admira. Sempre fez questão de ressaltar a minha presença nos eventos onde estava. Então, nós temos uma consideração, sim, um pelo outro como pessoa. Mas como político, a gente tem que separar as coisas. Eu entrei na política e sempre disse, já falei várias vezes aqui, que eu entrei na política para mudar a política. Tentar.
e não para o contrário, a política me mudar. E então eu estou aqui pela verdade e pelo que é certo. Todos os votos aqui foram favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas. Foi porque o Tribunal de Contas é um órgão criado para isso. Nós cobramos tanto, né, a honestidade dos políticos no nosso país, que hoje está uma vergonha, estou olhando o cenário nacional. Então, se nós cobramos, nós temos que ressaltar e parabenizar quando esses órgãos também descobrem as irregularidades. E como eu citei antes, eu não tenho conhecimento jurídico e nem técnico para avaliar um projeto como esse. Eu tenho que me basear naqueles que têm conhecimento. E foi por isso que eu o acompanhei, porque eu acredito que eles têm competência para isso. Afinal, foi 7 votos a 0. Né? E quero também dizer aqui, deixar bem claro, que mesmo que o Tribunal de Contas do Estado desse o parecer favorável ao ex-prefeito Gilberto Rattke, o meu voto seria não. Ia continuar sendo não pela gestão. Nós avaliamos aqui as contas de 2016. Mas a gestão Gilberto Rattke foi um desastre. E eu não posso votar num político ou num gestor público que quebra com o nosso município. Não foi o prefeito atual, o prefeito Marciano, que sofreu. Foi a população de Arroio do Tigre que ficou sofrendo e pagou 8 anos para recuperar uma má gestão. E por isso eu digo que o meu voto não ia mudar, por causa disso. O próprio colega relator falou aqui, o meu colega Rogério também falou, da escola Carlos Kipper. Uma escola, temos professores aqui que sabem como é importante, né, um local adequado para que seja oferecido uma boa educação para um aluno. E foi destruído, e aquela escola não foi desmanchada, ela foi destruída com máquina. Aquilo foi um crime que foi feito. Para botar alunos e professores sofrer debaixo de um porão, de um ginásio, onde inclusive eu testemunhei, porque professores me chamaram lá para olhar. Goteira, que não se sabe se é água ou o que era, em cima das classes dos alunos. O maquinário, aqui mesmo nessa casa, foi feita uma audiência pública, inclusive, colegas, com o Tribunal de Contas presente. Né? Esqueci de ressaltar aí e agradecer a presença também da nossa imprensa, né? Onde foi mostrado o tamanho da destruição do nosso maquinário. Eu era funcionário público, e eu sei o que nós passamos até consertar todo aquele maquinário. O parque de obras do nosso município parecia um cemitério de máquinas desmontadas. Lá nós tínhamos máquina seminova com uma abelha, né, dentro da cabine. Nós tínhamos a plantação nativa dentro da concha, que nasceu e já estava com 1,5 metro de altura. Gente, como que eu vou aprovar as contas de um gestor assim? Eu aprendi desde cedo que quando tu acompanha regras e leis, pode até te acusar, mas dificilmente tu vai estar errado. Porque isso te dá uma direção. Agora, quando tu começa a votar pelo que tu acha, aí já pode ser complicado. Então, quero dizer quero deixar bem claro que o meu voto não teria mudado. E com a plena certeza também... Mais um minuto. Obrigado, presidente. Que me deixa consciente da minha decisão do voto, é que o próprio ex-prefeito me dá essa certeza quando ele mesmo não concorreu ao Executivo Municipal por 2 mandatos, por 2 gestões.
Ele sabe o tamanho do dano que ele fez para o nosso município e que dificilmente alguém o aceitaria de novo comandando o nosso município. Então, quero deixar bem claro que aqui ninguém está aqui para deixar ninguém inelegível, ninguém está aqui para deixar ninguém elegível. Nós estamos aqui para julgar os fatos. Aqui dentro dessa casa, como eu disse antes, eu vou ser correto com tudo e vou sempre levar o laudo técnico como parâmetro. E para deixar bem claro também, para não deixar nenhuma dúvida, eu digo aqui, quero deixar dito aqui, que pode ter certeza, colega Tiago, que se o atual prefeito, que é do nosso partido, fizer uma administração desastrosa como essa, o meu voto vai ser o mesmo de hoje. Uma boa noite a todos. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 26 de julho de 2021, 18 horas, segunda-feira. Encerra essa sessão em nome de Deus.